foi aprovada uma lei pelo parlamento britânico que aprova a lei que aprova a deportação de imigrantes ilegais para Ruanda. Os voos começam em breve, segundo o primeiro-ministro Rishi Sunak ou Rishi Sunak. Qual a sua predileção? Sunak. Sunak. O parlamento do Reino Unido aprovou uma lei que permite que o governo force imigrantes que chegarem de qualquer lugar do mundo e pediram asilo em solo britânico a entrar em um avião que os leve para Ruanda, mesmo que a pessoa nunca tenha pisado em Ruanda. Que coisa estranha. Estranha não, isso é... Bom, enfim. A expectativa é que ainda nesta semana o rei Charles dê o consentimento real e o projeto vire lei. O primeiro-ministro, Rishi Sunak, que é indiano, não é? Afirmou que o plano é começar a enviar pessoas para Ruanda. Então não importa de onde você veio. Se você pediu asilo no Reino Unido, o asilo não foi concedido. Se você é ilegal, vai embora para Ruanda. Você veio do Brasil, da Venezuela, da China, da Etiópia, da Rússia, enfim, do raio que o parta. Você vai voltar para Ruanda. O primeiro-ministro afirmou que o plano é começar a enviar pessoas para Ruanda daqui a 10 ou 12 semanas. Rishi Sunak disse que o governo já fretou aviões comerciais e treinou cerca de 500 trabalhadores da aviação para levar imigrantes para Ruanda. Para receber os imigrantes, Ruanda vai receber do governo britânico um total de 370 milhões de libras esterlinas, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais num período de 5 anos. Isso tem um nome, né? É desovar pessoas em Ruanda, é isso que eles vão fazer. Basicamente, é o que a gente ouve dizer que acontece na região metropolitana, por exemplo, com um morador de rua, né? Eles botam no ônibus e mandam para São Paulo. E aí, você que se vire em São Paulo. Me parece isso, Urian. É aquele tipo de notícia que faz a gente, de fato, perder a fé na humanidade. Porque é um tipo de política que nunca foi testada antes, em lugar nenhum. Então, as pessoas não sabem exatamente o que isso vai causar de impacto, principalmente em relação àquelas pessoas que tentam chegar ao Reino Unido. Depois que saiu essa notícia, hoje, da aprovação do parlamento britânico, mais ou menos 5 horas depois disso, teve um barco de imigrantes também ilegais que afundou. Mataram 5 pessoas morreram, uma criança, inclusive, que estava tentando atravessar entre a França e o Reino Unido. É algo que não deve... Pode até servir como uma ferramenta de dissuasão, né, para que as pessoas desistam de ir para o Reino Unido. Na verdade, o principal objetivo, de acordo com quem apoia essa medida, é esse, que as pessoas desistam de ir para lá, mas não deve funcionar na prática. Isso porque quem se coloca nessa situação de chegar até lá já passou por tantas coisas que esse seria apenas aí um último passo. São pessoas que já saíram da miséria, não deixam em grande parte seus países porque decidiram deixar, mas sim porque elas estão fugindo de alguma coisa, seja de uma pobreza, seja de uma perseguição política. Então isso realmente assim é algo completamente condenável, assim, não tem como caracterizar isso de outra maneira. É o Ocidente, mais uma vez, tentando terceirizar a África, um continente que já enfrenta muitas dificuldades, os seus problemas. Então vocês que se resolvam, é barato para o Reino Unido fazer isso. Tem todo um viés político do Rishi Sunak também, pouco antes das eleições no Reino Unido, tentar conseguir um pouco de apoio, mas não o suficiente para ele sequer conseguir o apoio das pessoas que já votam no Partido Conservador também. Então é algo que, assim, é meio que uma tentativa desesperada do governo de tentar conseguir voto. Então, uma medida populista que usou, eu sempre falo do populismo, né? Mas que teve um discurso populista nisso, dele falar, inclusive, do primeiro-ministro assim, essa é a vontade do povo. Como que as pessoas, como que os parlamentares vão votar? Eles não vão entender que é isso que o povo britânico quer, que é um discurso que a gente via ali atrás, durante o Brexit em 2016, e estão mandando para um país que essas pessoas não vão estar seguras. Ruanda, aí de acordo com a Freedom House, ela tem aí não é um país livre, então que as pessoas não têm liberdades políticas, elas não têm liberdades civis, onde a oposição é torturada, ela é silenciada,
quem é aquele país onde há 30 anos atrás teve o genocídio de Ruanda, completou agora 30 anos, e não tem qualquer estabilidade. Vai ser muito difícil assim, a situação dessas pessoas. E do ponto de vista humanitário, né, um negócio assim, de baixíssimo nível, né? Fosse um outro país que adotasse esse tipo de prática oficialmente, a Rússia, por exemplo, né, acho que o mundo estaria caindo e acertadamente, né? Caindo de pau em cima do presidente russo Vladimir Putin. Né? Pois é, e tem toda uma roupagem institucional que busca oferecer legitimidade para uma ação que, do ponto de vista humano, é absolutamente condenável. Eu separei 3 camadas aqui para contribuir com o debate. A primeira camada, em alguma medida, você já trouxe, quer dizer, quais condições tem Ruanda para receber essas pessoas? Entendo alguma condição, com qual interesse o país se coloca à disposição para absorver tantas e tantas pessoas que estão falando de sobreviver acima de tudo. Não são pessoas que têm muita margem para escolha, são pessoas que precisam sobreviver. A segunda camada toma por base dados. Os barcos com imigrantes saltaram nas suas chegadas ao Reino Unido. Em 2018 foram 299. Em 2022, a aferição aponta para 45.774. Teve uma pandemia no meio do caminho. E no ano passado foram 29.437 barcos com imigrantes. São barcos considerados pequenos. Esses são os que chegaram. Tem os que não chegam. Você mesmo descreveu isso há pouco, aqueles que afundam. E aí são pessoas que morrem naturalmente, não conseguem chegar ao destino. Uma outra forma de enxergar o quadro é falar de valores. Embora isso só acentue a condenação que a gente deve fazer aqui, o olhar financeiro ou financiarizar isso não seja o caminho, mas não deixa de haver uma matemática. O Reino Unido está comunicando a toda a comunidade internacional que é mais barato para ele oferecer 370 bilhões de libras esterlinas para o amparo de Ruanda na absorção dessas pessoas do que ele, Reino Unido, pensar numa solução mais complexa para achar o melhor denominador. E é claro que a gente está diante de uma situação difícil para se achar um ponto ótimo, porque de um lado o contrato está falhando, aquele contrato da globalização, do tipo uma mão de obra menos qualificada, que topa salários mais baixos, porque isso é fatalmente melhor do que a condição que cerca essas pessoas no país de origem delas. Essas pessoas batem na porta dos países desenvolvidos, são por eles absorvidos. Vários dos britânicos que não se veem ocupando funções, cargos profissionais que estas pessoas, não é nem questão de se enxergarem, mas precisam estar nesses lugares, então elas absorveriam ou seriam absorvidas por essas vagas, e aí uma convivência harmônica daria equilíbrio e tudo, viva a globalização. Esse contrato naturalmente está falhando, não há um ponto de equilíbrio nele, e basicamente o que o Reino Unido está fazendo é fechar as portas e deportar esses imigrantes. E aí me parece, com isso eu fecho, uma última camada, que esta atitude, se depois do banho institucional e de legitimidade que se está tentando empreender, esse ato ele deve servir de referência para outros países. Passa a ser o que a gente chama no mercado de benchmark, né? É uma referência. Então, quer dizer, outros países poderão propor coisas semelhantes e se aproveita da pobreza de um país que admite receber, da pobreza e... Como é que a gente pode adjetivar isso? Da vulnerabilidade, não é? Vulnerabilidade, mas tem alguma coisa ruim aí. Não me ocorreu ainda a adjetivação adequada, porque quem aceita esse tipo de coisa também aceita a partir de uma mesquinhez, talvez. Sabe? Me dá aqui essa gente, me dá aqui esse dinheiro. Que garantia existe de que esse dinheiro vai ser definitivamente aplicado para cuidar das... Vamos imaginar o absurdo aqui, que isso fosse algo do ponto de vista humanitário legítimo. Ainda assim, não há nenhuma garantia de que esse dinheiro vai ser suficiente e nenhuma garantia de que esse dinheiro vai ser devidamente aplicado. Afinal de contas, esses países não têm mecanismos de controle de utilização de dinheiro, têm gravíssimos problemas institucionais. Eu fui olhar uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai discutir algum país, para os índices internacionais. Então, como que ele está classificado na Freedom House, por exemplo, que classifica as liberdades civis, as liberdades políticas. Fui olhar também o índice de percepção de corrupção em Ruanda, que não é um dos piores do mundo não, tá? 49º de 180 países. Não é mesmo. Então, tá ali no meio, no miolo, que é o que até a gente falou outra vez aqui no Flow News, que é o miolo, que é onde os países
onde o foco pra gente olhar tá. Então os primeiros lugares são sempre os primeiros lugares, né? Finlândia, Noruega, e os últimos são sempre os últimos, só que o miolo que é o que muda normalmente. Então Ruanda nesse aspecto melhora. Só que, ao mesmo tempo, o governo britânico está confiando a um regime autoritário a segurança dessas pessoas. Ele está confiando a um governo que está no poder há mais de 30 anos, desde 1994, e que cala seus oponentes e viola constantemente os direitos humanos. Se a pessoa faz isso, se o governo faz isso com a própria população, imagina o que não vai fazer com quem vem de fora, que não tem sequer aquele sentimento ali de pertencimento, de vou cuidar dos meus, não vai fazer isso. Então essas pessoas, elas estão de fato sendo sacrificadas em troca de dinheiro. Sem contar que você pega o Reino Unido, um país que levanta a bandeira da democracia, que condena a invasão russa à Ucrânia, que fez aquele programa para que os europeus, que os ingleses recebessem os ucranianos em suas casas, naquela primeira leva de refugiados ucranianos, que tem, de alguma maneira, apesar de apoiar Israel, condenado os crimes de guerra de Israel também em Gaza. Que moral que esse país tem para falar agora em respeito às convenções internacionais, ao direito internacional, sendo que isso claramente está quebrando algumas regras de no refoulement, que é de você não poder devolver as pessoas para os seus países, porque você pode falar que não está devolvendo porque está mandando para Ruanda, mas o que garante que Ruanda não vai mandar essas pessoas de volta também? E são essas contradições que o eixo das autarquias vai buscar explorar. Mundo adentro. Eu não sei se te atende, mas o adjetivo que me ocorreu, Rafa, quando eu li essa notícia, é que soa perverso. Tem moldes de perversidade aqui atrás. E não vamos minimizar um problema que existe. O Reino Unido teria que acomodar essas pessoas, achar uma situação para elas, mas não me parece que esse é o caminho para resolver a parada, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.